Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a aula de Matemática B, primeira aula da semana. Os alunos do centro já tiveram oportunidade de ter essa aula, porque eu já dei aula para eles antes de ter o isolamento social, mas os alunos de Santa Felicidade e do Tarumã não puderam ter essa aula comigo. Eu sou o professor Vitor, além de ser diretor-geral do Vai Cair na Prova, sou professor de Matemática B. Eu dou aula nas 3 sedes, então quando voltar às aulas presenciais, todas as sedes, eu dou aula para todas as sedes de todas as turmas, beleza? As aulas de Matemática B seria bacana vocês acompanharem junto com a apostila, tá? Porque eu faço um trabalho mútuo em conjunto com a apostila, beleza? Então vamos lá, noções primitivas da geometria. Para iniciar, é muito importante que a gente saber dessas noções, porque elas vão servir tanto para geometria plana, espacial e analítica. Então, ao longo do ano, eu vou dar para vocês essas 3 geometrias da minha disciplina. Então, desde a geometria plana até o final do curso, na geometria analítica, a gente usa essas mesmas definições. Então, é bom pegar bem. Então, só lembrando, o ponto sempre vai estar representando por letras maiúsculas do alfabeto, tá? E ponto não tem tamanho, não tem como medir um ponto. A reta, ela é representada por letras minúsculas do alfabeto. A reta ela é infinita em todos os seus lados, então ela não tem começo e não tem um fim, ok? Dentro de uma reta eu consigo colocar infinitos pontos e dentro de um ponto posso colocar infinitas setas que passam dentro de um ponto. E agora nós temos o plano. O plano não possui tamanho e ele é sempre representado por letras minúsculas do alfabeto grego, tá? E dentro de um plano cabem infinitas retas. Agora vamos dar nome para esses tipos de segmentos de retas que nós temos. Nós temos a semirreta. Semirreta é simbolizada por esse símbolo. Então aqui eu tenho a semirreta OA. A semirreta OA, ela tem um início e não tem fim. Então toda semirreta a gente sabe onde inicia, mas a gente não vai saber onde ela termina. Já o segmento de reta, aqui no meu caso eu tenho o segmento AB, nós sabemos onde ele está iniciando e nós estamos vendo onde ele termina. Todo segmento possui início e fim e representado dessa forma aqui. Segmentos congruentes, pessoal, são segmentos que têm o mesmo tamanho. Na geometria, geralmente a gente não usa a palavra igual, nós usamos a palavra congruente. Significa que tem o mesmo tamanho. E segmentos colineares são aqueles pontos que estão na mesma linha. Então, quando a gente fala, dados os segmentos colineares, é quando tem pontos na mesma linha, ok? Então, aqui, pessoal, nessa parte aqui dos ângulos. Então, nós temos alguns ângulos de classificações. É importante vocês lembrarem o que cada ângulo significa. Porque no dia do vestibular, geralmente eles não colocam a imagem do ângulo. Eles falam o nome e você já tem que saber associar que eles estão falando daquele tal ângulo. Então, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, só que menor que 180. O ângulo raso vai ser sempre uma reta. Então, o ângulo raso tem 180 graus. E ângulos congruentes são ângulos que têm o mesmo valor. Agora vamos lá para o próximo slide. Então, a adição e subtração de ângulos. Pessoal, muito importante lembrar como que faz a operação com esses ângulos. Então, aqui eu tenho um exemplo de um ângulo. Aqui a gente lê da seguinte maneira. 123 graus, 54 minutos e 32 segundos. Então, esses símbolos aqui em cima, quando eu tenho um só, representa minutos. E quando eu tenho dois, representa segundos. Então, graus, minutos e segundos. Os valores de um ângulo. A tabela de conversão é a seguinte. Quando eu quero converter. Então, a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. E a cada 60 minutos eu tenho 1 grau. Então, é igual a gente está acostumado a ver nas horas do relógio. Só que ao invés das horas, nós trocamos as horas por graus. Mas os segundos e minutos é a mesma regra. A cada 60 segundos, 1 minuto. E a cada 60 minutos, de vez em eu falar 1 hora, eu falo 1 grau. Então, como que faz a adição disso? Então, aqui eu tenho um exemplo. Dados os ângulos de 6 graus mais 6 graus, 25 minutos e 36 segundos, e 4 graus, 40 minutos e 30 segundos. A soma entre eles é... Então, vou fazer minha operação de soma aqui, ó, 30 mais 36, 66, 25 mais 40, 65, e 6 graus mais 4 graus, 10 graus. O importante é que a gente não deixa aqui ultrapassar. Então, se 60 segundos ultrapassou 60, a gente vai transformar ele, então, igual aqui. Eu tenho 60 segundos. 60 segundos é a mesma coisa que 1 minuto e 6 segundos.
Eu tenho 65 minutos, que é a mesma coisa que 1 grau e 5 segundos. Eu até escrevi aqui, no ângulo de medida de 10 graus, 65 minutos, 65 segundos, temos que 65 minutos é igual a 60 minutos mais 5 minutos, ou seja, 1 grau mais 5 minutos. 66 segundos é igual a 60 segundos mais 6 segundos, ou seja, 1 minuto mais 6 segundos. Dessa forma, 10 graus mais 65 minutos mais 66 segundos é igual a 11 graus, 6 minutos e 6 segundos. Ok? Então, aqui, essa é a número, questão de adição aqui, tá? Só que corrijam uma coisa que agora que eu vi, quando eu fui gravar, aqui fica 66 segundos, ou seja, é a mesma coisa que 1 minuto e 6 segundos. Esse 1 minuto ele tem que vir para a coluna da esquerda, ou seja, ele vai ser adicionado aqui. Então, na verdade, aqui teria que ser 66, tá? Aqui na resposta está correta. Aqui faltou essa informação, mas aqui está correto, tá? Correta, beleza? No final ele está correto. Então, agora na subtração. Dados os ângulos 54 graus, 16 minutos e 32 segundos, 27 graus, 18 minutos e 40 segundos, a subtração entre eles é. Então, eu vou subtrair eles normal, só que eu tenho as regras da subtração, né? Olha aqui, o minuendo ele não pode ser menor que o subtraindo, senão tem que emprestar. Igual aqui, 32 é menor que 40. 32 segundos, como é menor, eu vou emprestar 1 minuto aqui do 16. Mas se eu empresto 1 minuto, eu estou emprestando, na verdade, 60 segundos. Então, 1 minuto impresso para o outro lado vai ficar 60. 60 mais 32, 92. 92 menos 40, 52. 15 é menor que 18, então eu tenho que emprestar 1 grau. Emprestei. Tirei 1 grau do 54, ficou 53. Mas 1 grau é a mesma coisa que 60 minutos. Então, vai ficar 60 mais 15, que é igual a 75. Subtraio 75 menos 18, 57. E 53 menos 27 está ok. Então, o resultado da subtração é igual a 26 graus, 57 minutos e 52 segundos. O que é importante nessas operações é vocês sacarem o seguinte, que no grau não tem problema a resposta final ficar maior que 60 graus, não tem problema. Agora, minutos e segundos não pode ser maior que 60. Se chega no 60, nós temos que transformar ele, ok? Se for 60 segundos, virá 1 minuto. Se for 60 minutos, virá 1 grau. Agora o ângulos. Nós temos a soma de dois ângulos e somente dois. Então, quando eu falo somente soma de dois ângulos, então, se a soma de dois ângulos for igual a 90, eles são chamados de ângulos complementares. Ah, e se for três ângulos? Aí não é chamado de complementar. Se dois ângulos somarem e der 180, eles são suplementar. Agora, se dois ângulos somarem e der 360 graus, eles são chamados de replementar. E a bissetriz de um ângulo, quando uma semirreta corta um ângulo exatamente no meio e dividido ele em duas partes iguais. Então, quando eu divido um ângulo em duas partes iguais, para uma semirreta, para um segmento, eu falo que eu encontrei a bissetriz deste ângulo. Agora, posição relativa entre retas. Aqui chega uma parte mais poética da matemática e filosófica. Retas paralelas, pessoal, são aquelas retas que elas sempre vão estar próximas uma das outras, mas nunca vão se encontrar. Nunca. Retas paralelas nunca se encontram. Elas sempre têm a mesma medida, mas nunca se encontram. É muito utilizado para a rua. Ah, qual rua paralela à outra? Ou também pode ser utilizado no amor, né? Se você tiver, sabe aquele crush que é teu amigo? Então, vocês vão ter sempre um crush um pelo outro, mas nunca vão ficar juntos. É triste, mas fazer o quê, né? Retas coincidentes, aí sim, são retas que ficam para sempre juntas. Então, retas coincidentes, elas nascem juntas e morrem juntas, ok? Então, retas coincidentes. Retas perpendiculares são aquelas retas que elas mantêm uma distância uma da outra, mas elas vão se encontrar uma única vez. Elas se encontram, ficam juntos e depois se separam, beleza? Aqui também outro caso de nós temos na vida cotidiana, né? Você se apaixona por alguém e depois você termina com a pessoa. São retas perpendiculares. Retas, sempre quando as retas se encontram, a gente chama elas de retas concorrentes. Por que elas são retas concorrentes quando se encontram? Porque elas têm um ponto em comum, que nesse caso é o encontro delas. Então, quando elas se encontram, elas criam um ponto em comum. E isso é importante porque toda reta oposta a um vértice tem valor igual. Igual aqui nesse esqueminha que eu fiz aqui, ó. Toda reta, todo ângulo
que é oposto pelo vértice, tem valores iguais, ok? Então, ângulos opostos pelo vértice possuem o mesmo valor. Todo ângulo oposto pelo vértice possui o mesmo valor. Ângulos formados entre duas setas paralelas e uma reta transversal. Essas questões aqui, essas imagens, já caiu no vestibular, tá? Então é importante dar uma revisada. Então, ângulos correspondentes. Todos esses três figuras aqui em cima, quando a gente fala que eles são iguais, têm o mesmo valor. Por quê? Porque eles estão na mesma posição. Eu posso jogar esse alfa aqui na mesma posição do beta. Pode ver, eles têm o mesmo valor, têm a mesma posição. Se tem a mesma posição, eles têm o mesmo valor. Ou posso transportar o beta aqui para baixo, que vai ficar na mesma posição do alfa. Então, os dois são congruentes. Ângulos alternos e internos também são congruentes. Perceba que o beta, se eu descer ele aqui para baixo, ele vai ficar nessa posição aqui. E ele vai ser oposto pelo vértice com o alfa. Se for oposto pelo vértice, é igual. Então, é alterno, interno. Alternos, porque eles estão separados por essa reta, esse feixe. E internos, porque os dois estão dentro das setas paralelas. Agora, alternos externos. Alternos são separados pelo feixe de retas e externos porque estão fora das setas paralelas. Mas o meu beta poderia vir aqui para baixo, aqui, e ele vai ser oposto ao meu alfa, então tem o mesmo valor. Agora, ângulos colaterais, quando a soma vai dar 180, ou seja, eles são suplementares quando a soma dá 180. Então, aqui, o meu alfa e o meu beta. O meu alfa poderia vir aqui para cima do beta. E eles formam um ângulo raso, então a soma dá 180. O meu beta poderia vir aqui para baixo, somando com alfa, a soma dá 180. Colaterais, porque a soma dá 180, e internos, porque estão dentro da reta paralela, das duas setas paralelas. Colaterais externos. Externos, porque estão fora da reta paralela, e colaterais, porque se eu junto eles, a soma dá 180. Ó, meu beta poderia vir aqui para baixo, ó. Daí somando os dois dá 180. Ou o meu alfa poderia vir aqui para cima, somando os dois dá 180. Ok? Vamos ver isso na prática, como funciona. Questão 1. Na imagem a seguir, as setas U, R e S são paralelas e cortadas por uma reta transversal T. Determina o valor dos ângulos X e Y. Olha, analisando a figura aqui, eu tenho o seguinte caso. O ângulo de 50 graus, ele está na mesma posição que aqui, e a mesma posição é aqui, ó. Então, vendo ele melhor, ele poderia estar assim, ó. Aqui está pequenininho, mas foi só um erro, tá? Na hora de colocar a imagem. Mas aqui vale 50 graus, aqui vale 50 e aqui vale 50. O que eu posso já concluir, já olhando? X é oposto a 50 graus. Lembra, todo ângulo oposto por um vértice é igual. Então, x é igual a 50. Y e 50, aqui nesse caso, eles são ângulos colaterais, ó. Porque eles estão cortados por uma reta, ou seja, se eu somar os dois vai me dar 180 graus. Eu tenho que x é igual a 50 e y mais 50 é igual a 180. Colocando isso num papel, então, facilmente observamos que os ângulos x e 50 são opostos pelo vértice, logo x é igual a 50. Podemos constatar também que y e 50 são suplementares, ou seja, 50 mais y igual a 180, monta uma equação do primeiro grau. Aqui, jogo 50 para o outro lado, vai ficar negativo, 180 menos 50, 130. Portanto, os ângulos procurados são y igual a 130 e x é igual a 50. Sabendo que as setas R e S são paralelas e interceptadas por uma reta transversal T, determina o valor de x. Olha, só olhando aqui, eu consigo transferir esse ângulo aqui para cima, ó. Então, eles são o quê? Eles são opostos pelo vértice, ó. Os dois ângulos são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor. Eu poderia trazer esse 2x menos 60 aqui para baixo, ou o x meio mais 30 aqui para cima, eles são opostos pelo vértice. Ou seja, eles são iguais. Os ângulos representados na figura podem ser classificados como alternos externos e possuem, portanto, a mesma medida. Sendo assim, podemos fazer. Tem a mesma medida porque eles são opostos pelo vértice. Então, 2x menos 60 é igual a x meio mais 30. Aqui isolo, do lado esquerdo as incógnitas, do lado direito os números. Aí eu só faço aqui minha operação de adição de fração. Faço aqui o MMC, entre as duas, fica 4x menos x divididos por 2 é igual a 90, desse 30 mais 60. Quem está dividindo, passo para o outro lado para multiplicar. Então, vai ficar 2 vezes 9 é igual a 180 aqui, tá? E aqui 4x menos x, 3x. Então, 3x é igual a 90 vezes 2. 3x é igual a 180. Então, aqui 3x vai ficar
Aqui só pulou o slide. Então, x é igual a 180 divididos por 30, que vale 60 graus. Portanto, x vale 60 graus. Pessoal, então, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Faça os exercícios da apostila e depois lembre que tem aula de correção de exercícios. Então é isso. Até mais e bons estudos.